Salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro, você que estava acompanhando a Redação Meu Timão agora há pouco com o Becker, com o Gabriel e com o Vitor também, seja muito bem-vindo, você acompanhou todas as informações do Vessone. Vessone que é um monstro de repórter aqui com o Zeca. Fala, Zeca, beleza? Tudo bem? Tamo junto, tá feia a coisa, hein? Tá feia. Tá triste. Tá, hoje o bicho pega, hein? Ó, curta aqui a nossa transmissão, deixa o seu like para ajudar a gente na nossa transmissão. Você tá vendo já que o estúdio aqui é novo. Você, na segunda-feira passada, você acompanhou aqui no Meu Timão a cobertura completa do empate do Corinthians contra o Fortaleza, que a gente comemorou que nem uns tontos aqui, porque empatar em casa para o Corinthians agora é para comemorar, de acordo com o professor, né? A gente tem que comemorar quando empata em casa. E você não teve a noção do nosso estúdio novo. E para inaugurar o nosso estúdio novo no Meu Timão, a gente estava aqui. Vai abrir a câmera e você vai ver. Tô eu e o Zeca aqui. E tá a Bia Marretada. A Bia Marretada, que você conhece muito bem, você acompanha o Meu Timão, você que acompanha sempre as transmissões aqui do Meu Timão, está do lado do Cascão. Graças Bia a Deus, né? E Cascão, a nossa dupla de talentos. Do Zeca, prefiro ficar do lado da Bia. Aliás, é um prazer, Bia, estar do seu lado aqui. E você que é marretada, tem que bater mesmo nesse time aí, que tá difícil aguentar a situação do Corinthians hoje. E a gente estava falando aqui na chamadinha do Meu Timão, quer dizer... O Zeca comentou que foi no estádio com o Pedro, filho dele, e ele comeu um sanduíche de calabresa por R$35. Então, cara, é assim, é uma vergonha. Tá tendo uma desconstrução do time do povo, a verdade é essa. Enquanto os caras são milionários, quer dizer, os jogadores ganham uma baita de uma grana para não jogar absolutamente nada, eles inventam um jeito cada vez maior de tirar a grana do povo, que é o corintiano. Então, na calabresa... no sanduíche fininho, hambúrguer fininho. O ingresso agora, o Vessonão veio com a notícia de que o plano do fiel torcedor cresceu quanto, Bia? 40 e tantos por cento. 40 e tantos por cento. Só não ganha de plano médico, plano de saúde, que é uma vergonha que tem nesse país. Mas quer dizer, o que está acontecendo no Corinthians é uma vergonha. Eu não sei nem mais o que criticar, porque cada vez mais está fácil criticar. Eu queria elogiar, mas está muito difícil. Então vamos dar boa noite para a Bia aqui, né? Depois eu quero perguntar do teu boneco, eu sempre pergunto do boneco. Segura a informação aí, ó. Segurei. Bia, seja muito bem-vinda. Obrigado por colar aqui no Alambrado. É uma honra para a gente ter, inaugurando o nosso estúdio novo na segunda-feira, você com a gente aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês por me receberem, o Zeca, Fabrício, o Cascão. É nóis. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje também. Tem muita coisa para a gente falar. Infelizmente, a gente não tem nada de bom para falar do Corinthians, mas a companhia pelo menos ajuda. Muito obrigada a todos vocês por me receberem e a todos vocês também por estarem assistindo a gente aqui. Show, Bia. E agradecer. Vai abrir. Aqui tem um drink, um líquido. Um líquido. Importante. Tá vendo essas fotos todas que vocês estão vendo aqui no estúdio? Mandar um grande abraço para o Daniel, fotógrafo do Corinthians. Nosso parceiro. Aqui, ó, devidamente creditado. O Daniel Augusto, que é um monstro de fotógrafo, faz parte da história do Corinthians, o Daniel, porque ele eterniza momentos nessas fotos todas que a gente está vendo aqui, ó. Aqui atrás de você tá o Ronaldo Giovanelli, ó. Aqui tá o Danilo. Do seu lado ali, ó. Aqui tá o Danilo. Ó o Ronaldo Giovanelli. Atrás do Zeca ali tá o Ralf. Nada mais, nada menos que Ralf. O Ralf e a foto daquele gol. E hoje a gente tem que aguentar o Cantilho, velho. Tá de sacanagem, né? Aí o Becker veio aqui defender o Cantilho. O senhor também defendeu o Cantilho, que vergonha. Esse Cantilho aí não joga no time do Alambrado Alvinegro. Se juntar a galera aqui, ó, pra jogar bola, esse cara não joga. Perna fina, não tem panca nenhuma, horroroso. Não, e foi colocado errado, né? Volante, esse cara nunca foi. Pois é. Porque o volante ele tem que fazer algumas coisas. Primeiro, ele tem que roubar a bola, ele não rouba a bola de ninguém. É verdade. Ele tem que ser aquele elemento surpresa, o cara chega pra finalizar, ele não faz finalização nenhuma. Não finaliza nada. Ele tem que dar assistência. Não faz nada, velho. Não faz nada, é uma vergonha. Aliás, eu falo isso aí, o povo aqui do Meu Timão criticou, galera do Alambrado. Aliás, pedir pra galera aí do Meu Timão também que tá com a gente acompanhando a live do Meu Timão, se inscrever no nosso canal. É verdade. Que é o Alambrado Alvinegro. Então se inscreve aí também no nosso canal Alambrado Alvinegro, tem muito conteúdo exclusivo, as entrevistas, tem cortes, tudo aí no Alambrado Alvinegro. Então, quer dizer, mandar o Gabriel embora, a galera me criticou o Gabriel volante, para mim hoje seria o Beckenbauer hoje nessa volância do Corinthians aí, porque os caras, se juntar todos, não dá o Gabriel. Pelo menos ele tinha muito mais raça que qualquer um desses daí. Eu acho que nesse aspecto tinha muito, assim. O Gabriel é um cara que eu acho que precisava de novos ares.
ele estava muito marcado pela torcida do Corinthians, a galera já reclamava muito de lance X dele. Emprestado e voltar depois, né? É isso, mas deixaram o cara embora. E vamos combinar que ele foi embora de graça? Todos vão. Os bons vão de graça, os ruins ficam. É sempre assim. A gente vai falar muito, obviamente, sobre o jogo de amanhã. Ó, você que está seguindo a gente, Thiago Albuquerque, um abraço para você, que ele já mandou um monte de mensagem. Fã da Bia, mandando muitas mensagens aqui. Aliás, você tem moral, hein, Bia? Pelo amor de Deus, mano. Muita gente mandando mensagem para a Bia, que vai descer a marreta aqui, que eu já sei que a Bia não tem papas na língua. Vamos criticar muito o Corinthians, porque comemorar em casa o majestoso não dá. O São Paulo é freguês nosso, são 17 jogos, 10 vitórias e agora o 7º empate. Pedir para que você curta a nossa transmissão e aqui embaixo, na descrição dessa nossa live, tem o link do Alambrado, você clica lá para se inscrever no nosso canal e você acompanha essa resenha e muitas outras que a gente fez. E na quinta-feira tem Badawi aqui no Alambrado Alvinegro, hein? E na outra quinta tem Luizão no Alambrado Alvinegro, hein? O Alambrado tá chegando. Igor, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, então, do Corinthians com o São Paulo. A gente tem as imagens do meu timão, as imagens que o meu timão... Nós estamos nas redes sociais também, que pagou ali, né? Que é o TikTok. Você foi ao jogo ontem? Kawaii. É Kawaii ou Kwai? Eu sempre chamei de Kwai. Mas... E olha lá, e no Instagram também, tá pagando de novo. Só para lembrar a galera para se inscrever aí nas nossas mídias sociais. Não é Kawaii, é Kwai mesmo. Não se tirou Kawaii. Então, eu também acho que é Kwai, porque me falaram que é Kwai. Mas o Igor tá falando que agora é Kawaii. Eles mudaram a estratégia deles. É tipo eles mesmos mudaram a estratégia deles. Para tipo, dar uma portuguesada no negócio, mas é a estratégia deles. Mas até onde eu sei, Kwai é uma palavra em acho que japonês para fofinho, coisa fofa, alguma coisa assim. Aí, Zeca, você mas é posso Kwai, estar tremendamente enganada, tá? Não sei. Mas nós estamos no boteco aqui, né? Boteco tem que ter as imagens do jogo. Você gostou? Esse jogo ruim. Você gostou do boteco novo aqui? Eu gostei, hein? Tá muito aconchegante, o espaço é muito gostoso, o espaço é muito gostoso. Você não viu o acervo de drinks que a gente tem ali atrás? Daqui a pouco o Igor, o João deve estar lá também, nossos barmans. Vão vir servir a gente aí. Pode rodar o MM pra gente então, Igor, pra gente ver as imagens desse empate do jogo horroroso, né? Cara, sabe o que me lembrou esse jogo? Diga. 2007. Aquele gol do Betão? Não, Corinthians e Vasco. Antes da gente cair, a gente estava no tobogã. A gente estava lá. A gente estava no tobogã nesse dia. Nossa, o gol do Allan Kardec. Eu tive a mesma sensação. E sabe por quê? Porque eu lembro direitinho na matéria do Globo Esporte, no dia seguinte, que tinha uma sonora do Nelsinho Batista falando assim: esse time está tentando reagir, mas ele foi abandonado pela direção do clube. Cara, é o que está acontecendo agora. Esse gol do Calera, esse gol, se você pegar, eu não vi desde o começo, mas a bola ela sai da área do São Paulo. São Paulo vai até o meio de campo com a bola, volta a bola para a área. Ficam 3 depois minutos eles atacam de novo. São 22 toques na bola. Ninguém faz o lance do gol foi a mesma coisa. Não, o lance do gol. O lance do gol. Pensei que era o lance do Calera. O lance do gol foi do Michel, o nome do menino, né? Michel Araújo. Uma piada, cara. Cara, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu gostei desse jogo. Ai, meu Deus. O Fabrício, sabe por quê? Não, Fabrício tem aquela mania de ser o cara Não, vou explicar o motivo. Sonhador, né? Não, vou explicar o motivo que eu gostei. Não é isso, não. O Corinthians foi o primeiro jogo do ano que o Corinthians fez entendendo o que é o ano do Corinthians. O Corinthians ele jogou para não perder em casa. E é isso que ele tem que fazer contra adversários melhores. Jogar para não perder, seja em casa ou seja fora. Não tem quem no Engenhão joga com o Botafogo com um monte de atacante. É um atacante, todo mundo fechadinho lá atrás. 0x0 é goleada pro Corinthians hoje. Não dá para jogar de igual para igual. Foi 1x1, ótimo que foi 1x1. Fez um ponto e tem o campeonato do Corinthians não é contra o São Paulo, por incrível que pareça. O campeonato do Corinthians é Cuiabá. Aí tem que ir pra cima. É Goiás, é Curitiba, é América Mineiro, e lembrando que a gente tomou um vareio do Goiás lá na Serrinha. O Goiás fez 5 gols no campeonato. E lembrando que é uma vergonha se falar isso, sendo que o Corinthians tem a quinta maior folha salarial do país. Né? Mas, cara, tem que jogar com a nossa realidade, cara. Falando em realidade, e ela fica muito... Dá pra comparar muito com 2007 e 2008. Em 2007, nessa época do campeonato, a gente tinha 9 pontos. Hoje a gente tem 5. Não, e isso é grotesco, né? São 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. A gente tem 5 pontos. Isso não faz sentido nenhum. O Corinthians não tem time para ter 5 pontos em 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Não tem time para ter tomado o vareio que tomou do Botafogo e do Goiás. Desorganizado, né? Muito o Anderson Silva está falando, a Bia está certa. Kawaii, né? É traduzido como fofo, lindo, adorável. Olha só. Você tem razão. Bia também é cultura.
Ah, que beleza. Cara, já que o Duílio não vai cair, o Luxemburgo vai cair quando? Isso é um outro problema, né? Eu acho que pode Mas cair. não vai aguentar. Ó, a gente 10 jogos, foram 4 já. A gente já falou aqui na resenha. 16% de aproveitamento ele tem. A gente já falou aqui na nossa resenha em outra oportunidade. Mas o recorde E o Fabrício teve a mesma opinião que eu, antes do técnico, de inventar o Lucha aí, dar mais uma oportunidade pro último projeto, que não tá virando nada. O Mano, pra mim, era o cara. Os caras vão me xingar. Pode ter muita gente me xingando. Não tem dúvida, só que o Corinthians tá com um time ruim e tem que jogar por uma bola e tem que se defender. Quem melhor que ele pra fazer isso daí? O Carille. Mas eu acho que o Mano faz até melhor isso daí, sabe? Esse tipo de jogo feio, entre aspas. E uma coisa que eu queria saber de vocês, assim... Entre aspas, não, jogo feio. Eu vou ter essa paciência. Que é a paciência com a molecada. Você fala assim, Wesley, ele é craque. Ele não é craque, mas é um tipo de jogador que ele pode errar. A torcida tem que abraçar o moleque, tem que abraçar ele. Tanto que eu fiquei puto quando ele errou o lance lá e os dois moleques, o Yuri e o Roger, mas isso faz parte do futebol. Aí eu achei mas não tem que xingar. Faz parte do futebol, faz parte do amadurecimento do moleque, meu. Mas tudo bem. Você acha que o Roger Guedes e o Roberto não tomavam bronca também dos caras mais velhos quando eles jogavam? Tomar bronca é uma coisa, aquilo foi muito ostensivo, cara. Eu acho que foi muito do desespero do jogo também. Eu acho que a pressão tá caindo nesses caras. Só que esse negócio da paciência, Fabrício, que você falou, pra mim é muito claro que o Wesley entrou agora. O Matheus Araújo ainda é um moleque que a gente pode falar, bom, ele tá há mais tempo. Mas quantos jogos o Matheus fez? Deve ter 5, 6, poucos. É esse o ponto. A culpa não é deles. Esses meninos estão entrando e assumindo uma responsabilidade que não é deles. Isso. É uma responsabilidade que tem que ser assumida por Yuri Alberto, que tem que ser assumida por Fausto Vera, que são 2 dos maiores investimentos que o Corinthians fez recentemente. Sim. Não é o Wesley, não é o Pedro, não é o Biro. E a tendência, naturalmente, é que esses meninos, pelo pouco tempo de rodagem, se eles fazem um jogo ruim, a galera vai olhar e falar, não, eles não dá mais. Eles não adianta colocar, porque eu já li que o Pedro é uma enganação, que o Pedro não faz isso. Cara, ele entrou em 2 jogos. Não adianta colocar o peso do mundo e a solução do Corinthians nas costas desses meninos. A solução tinha que estar no Corinthians já há muito tempo. Claro. Agora, o Yuri Alberto centroavante não chutar uma bola no gol é uma vergonha. Né? O Yuri Alberto não dominar uma bola. É isso que eu ia falar, impressionante. E ele, até nos jogos anteriores, ele estava fazendo a parede, o pivô. Todas as bolas que viu no Yuri Alberto, ele tocava de primeira. Tentava um passe que não precisava. Segura a bola, cava a falta, deixa o time sair de trás. O que mais me irritou foi ele correndo na direção do zagueiro do São Paulo, do Arboleda. Ele correu o jogo inteiro no braço do Arboleda, gente. Então, pelo amor de Deus, ele é centroavante. Na segunda-feira contra o Fortaleza, eu fiquei perto do gramado ali, eu tava nas fileiras ali de baixo. E me chamou muita atenção, assim, a reação dos jogadores, sabe? Parece que, cara, é uma apatia, assim, e parece que, assim, não existe um time. Ninguém tá jogando coletivamente ali. Tá todo mundo querendo salvar o seu e, desculpa a palavra, foda-se, sabe? Foda-se? Tá nessa então, mesmo. Assim, ali, cara, eu olhei e falei, sabe, se você vê que tem um time, não, vamos aí, que tem um time que tá... Cara, ninguém tá nem aí, cara. É um... Cara, salvar o seu. Pra mim, esse é o grande problema. O Corinthians tá sofrendo com algum tipo de problema emocional, boleirada ali. Os caras acham que estão ganhando muito dinheiro. A verdade é o seguinte, tem muito dinheiro no futebol. E esse dinheiro, esse excesso de dinheiro tira a fome dos caras de jogar bola. Eu falo mas tem time que tem dinheiro e tem fome, porque cara. O treinador é bom. É o único que você tá falando. Não, aí. Tem vários. O Fortaleza também, não é só desse, não é só desse. Mas se fosse assim, então a Premier League ia ser um fiasco. Não, mas lá os caras têm outra cultura, outro tipo de padrão de vida, outro tudo, né? Não, então o problema não é o dinheiro, né? O problema é social. O problema, em geral, é social. No começo é social, educação. Para começar, na base. O problema é educacional, que o país tem sérias dificuldades, e aí um cara que tem dificuldade, como é que eu posso dizer assim, que tem menos cultura, digamos assim, quando o cara ganha 1 milhão por mês, o cara perde a noção da vida. E sabe qual que é a questão? Hoje em dia, jogador de futebol é subcelebridade. Não pode ser. O jogador de futebol fica mais preocupado com o quanto de seguidor... Pra mim é celebridade. Celebridade. Os caras acham que são popstars. Os caras ficam mais preocupados com a quantidade de seguidor que eles têm no Instagram do que com o futebol que eles apresentam. Mas isso, eu concordo, mas isso é uma... Convenhamos que é uma coisa do mundo todo. Com certeza. O jornalista também hoje é celebridade, ele quer fazer o texto, quer fazer o vídeo para lacrar, para ter um monte de like. Exatamente. Com certeza. Com certeza. Virou isso. A questão é que, assim, hoje o jogador de futebol ele tem um alcance gigantesco, assim, é uma coisa absurda. E isso já é algo que vem acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. A gente vê jogadores
falando sobre essa apresentação do jogador de futebol como sendo uma celebridade, desde Ronaldinho Gaúcho, Sim. Kaká, o Ronaldo, todos eles já falavam disso. Hoje em dia, o meu maior problema é que a intenção não parece ser que os meninos querem ser jogador de futebol. Não quer. Eu quero ser rico, famoso e jogador de futebol. É isso. Uma coisa é a consequência da outra, mas as ordens estão invertidas, entendeu? E aí, isso para mim é um problema. Não estou dizendo que é o caso de todos, pelo amor de Deus, não é isso. Mas tem alguns que a gente vê isso, É o caso de quase todos, sabe? 99,9. Estou procurando ainda o cara, esse 0,01 aí que, enfim, que seja futebol raiz mesmo. Que tá precisando de futebol raiz, né? Assim, eu tô prestando atenção no que estão falando, também nas mensagens aqui, e eu tô assustado com a possibilidade de rebaixamento real que o Corinthians tem. Eu também. Porque agora já passou aquela brincadeirinha de pode ser que vai. E para mim, eu seria até mais radical. Eu abriria a mão da Libertadores da América, eu mandaria para jogar com o Argentino Júnior lá, o Júnior Moraes, o Duqueiro. Quem não vai ficar? Já afastou esses Eu caras. sei, mas não afastasse ainda. Nem vai viajar, ó. Quem são os caras bons do time que resolve? É Cássio, é Fagner, é o Roger Guedes. Nem vão viajar, cara. Não posso correr o risco de vocês se machucarem. Também Vai pegar o acho. Argentino Júnior, uma pedreira monstra. Manda só o Luan. Manda o Luan. É que o Luan não tá inscrito, né? Eu podia botar o Luan com a faixa pra jogar. Pra ele tomar bastante porrada lá dos caras do Argentino Júnior e fazer valer o salário dele, né? Porque tá ganhando uma puta grana e não joga bola. O Balbuena não dispensasse, botasse o cara pra jogar e abre mão da Libertadores. O Corinthians não tem por que jogar a Libertadores esse ano. A Libertadores do Corinthians é não cair, cara. Eu também acho. Infelizmente E o Corinthians só vai lutar realmente contra o rebaixamento e conseguir pontos quando ele entender o que é. Por isso que eu gostei do jogo de ontem. E colocando essa realidade que você está falando, eu acho também que a possibilidade de abrir mão da Copa do Brasil é a mesma na Libertadores. Mas aí você tem o Renato Augusto, entendeu? Mas a Copa do Brasil é Mas já aqui. começa agora, né? já começa agora. E aí a gente vai trazer de novo esse peso de resolver no segundo jogo dentro da Neoquímica Arena, porque aí a gente tem a possibilidade de ter o Renato. O Renato vai voltar de lesão, sabe? A estimativa que a gente tem é que o primeiro jogo dele, muito provavelmente, vai ser esse segundo que é o jogo final da do Copa mês, do que é Brasil. 31. E aí, o cara não tem... Ele tá sem ritmo de jogo. É o Renato? O Renato sem ritmo de jogo resolve a parada? Ok, ele resolve. Mas a gente vai colocar ainda mais esse peso, vai colocar ainda mais esse negócio. Eu entendo, e eu tô 100% com você, Fabrício. Eu comentei isso hoje na minha participação no RMT, que assim, eu não vejo outra alternativa nesse momento. Dependendo do que acontecer no domingo contra o Flamengo, cara, eu sinto muito. O dinheiro da Copa do Brasil vai provar que o que a diretoria fez no começo desse ano foi uma economia burra. Uma merda, você quer dizer. Foi uma porcaria, porque eu vou economizar no técnico. Cara, olha onde a gente se enfiou. A gente tinha no orçamento lá do ano chegar pelo menos na semifinal do Campeonato Paulista. A gente caiu pro Ituano dentro de casa. Sim. Nas quartas. Sem dúvida, a culpa de todos esses problemas é da diretoria. Sim. Do Duílio, dos caras aí. Mas o jogador também tem a parcela de culpa dele, cara. Tem, lógico. Tem a parcela de culpa. O treinador também tem. Eu concordo que quem coloca eles pra jogar é a diretoria. É isso. Quem contrata são os caras, mas não. Mas hoje, olhando para a situação do Corinthians, talvez tenha ficado até confortável jogar no colo da diretoria só. Lógico que é. Porque você falou agora há pouco, né, Zeca, da questão da apatia dos jogadores. Isso não é a diretoria que faz. São eles. Esses caras têm que ter noção e têm que ter a vontade de jogar no Corinthians. Pô, você tá no maior time do Brasil. Com todo o respeito aos adversários, mas você tá no maior time do Brasil. Tem um monte de gente que chega aqui e fala, não, pô, o meu sonho de vida sempre foi jogar no Corinthians por causa da dimensão. Então, tá legal, faz por merecer. É que isso tá cada vez mais raro, né? Exatamente. Falar isso, a diretoria tá dando esse monte de vacilo. E daí? Tô nem aí. Vou fazer o meu aqui pronto, sabe? O cara não vai... Tem coisa que você não pede, tem coisa que você conquista. E assim, a diretoria do Corinthians tá claro que ela não conquistou esse elenco. Não. Sabe? Então os caras não vão correr pela diretoria. Contrataram por um monte de amizade, os ex-jogadores, os caras que são ídolos. O time não vai correr pela diretoria. Não vai, é isso. É o que eu vi no gramado lá, tá cada um por si, cara. Os caras não vão correr pelo time, não vão correr. E a gente fica muito, seja qual for, e a gente fica muito naquela de assim, ó, o nosso ano, a melhora depende da volta do Renato Augusto, e desses são 5 nomes, né, que o Corinthians o Luxemburgo pediu, ou 5 posições, não sei se os nomes são definidos ou não, é que depende disso. E aí a gente vai trazer um cara no meio do ano e torcer para ele vingar em 2 meses para resolver o nosso problema. Não, 2 meses não, tem que vingar na hora, para já. Não, porque as coisas do Corinthians é para ontem, né? Fora,
significa que a gente vai estar até o final do semestre com o Luxemburgo, que é desesperador. Então. Mas se chegar a 10 jogos do Lucha, nenhuma vitória, o que eu não duvido, porque o Corinthians a sequência é dura, o Corinthians pega agora o Atlético Mineiro lá, não vai ganhar do Gatuno. Tomara que seja 10-0 pro Corinthians. A gente sempre quer 10 acreditar, gols do mas Mineiro. Então, lógico que a gente quer isso. Vocês estão torcendo contra. Eu acho que não, mas tem que ser realista, porra. Lógico. Eu ficaria feliz com um gol de carrinho do Romero. Porra, se desse a vitória, pra mim tava bem. Maravilha. Aí você tem Atlético Mineiro, Fluminense, Flamengo primeiro, Flamengo no Rio. Aí Argentino Júnior, já são 3. 3 mais 4 que ele já jogou, já são 7. Faltam 3 para ele jogar. Que são, quem que vem depois do Fluminense. 8. A volta do Atlético Mineiro, 9. E Del Valle lá fora. Acabou, cara. Não vai ganhar nenhum, velho. Que jogo, qual o jogo você acha que o Corinthians pode ganhar desses? E assim, o que mais me incomoda, falando especificamente do Luxemburgo, é o que a gente estava comentando agora há pouco sobre trocar o pneu com o carro andando. Que é uma frase do Vessone, inclusive, que ele usa muito e eu acho que sintetiza muito bem o que está acontecendo agora. O Luxemburgo nunca foi técnico que assume no meio da temporada e resolve o problema. Ele não é esse cara. Então, assim, ele tá mexendo no time desesperadamente porque ele precisa de uma solução e ele precisa de uma solução urgente. Só que isso tudo faz com que ele não tenha um estilo de jogo definido. A cada jogo é uma escalação. E pode estar queimando os meninos. E tem outra situação, são 2 exemplos recentes que não vai cair. O Cruzeiro, sei lá, 4 anos atrás, o Cruzeiro não vai cair. Foi lá, contratou o Mano, contratou o Lucha, não foi o Abel, se não me engano. Eu acho que o Lucha veio quando já estava na B, se eu não me engano. Contratou um monte de técnico. Mas o Cruzeiro não vai cair, que tem uns caras bons. Tinha o Rodriguinho, lembra isso aqui? Caiu. O Grêmio, ano retrasado. O Grêmio não vai cair. O Grêmio tem o Douglas Costa, o Grêmio tem o Rafinha. Caiu. Eram todos os caras de novo. O Ricardo Toro tá falando, escreve aí, Cascão, Mano Menezes ainda vai treinar o Corinthians esse ano. Tem o seguinte, e aí não é informação, não é nada disso e tal, mas domingo tem Grenal, Grêmio e Inter na Arena. Esse domingo agora? Domingo. Então eu tenho um colega meu que é torcedor do Inter, que trabalha direto comigo na ESPN, tem o canal dele do Inter também, e a pressão do Mano, cara, tá quase insustentável no Sul. Quase insustentável. E ele já perdeu o Grenal no Campeonato Gaúcho. Ele tá dizendo, cara, se o Inter for no perder do Grêmio, que também tá na nhaca, vai na arena do Grêmio e perde, o Mano não resiste, cara. Não resiste. E a questão é que o Mano já vem construindo essa possível queda dele há algum tempo no Inter, não é algo recente. Essa procura que houve do Corinthians, isso não é informação, isso é achismo, tá? É uma leitura do momento do futebol. Me pareceu uma vontade do Inter de não liberar para não ter mais um para entrar no DVD. Porque a história do Yuri Alberto machucou demais a diretoria do Inter. Quando o Corinthians procurou o Mano? Mas acho que você acha que partiu do Inter? Eu acho que partiu do Mano isso aí, cara. Eu não sei. A sensação que eu tenho é que talvez tenha entrado nesse de não vou perder. Deles, né? Não vou perder pro Corinthians de novo. Porque a história do Yuri Alberto pesou pros caras. Dá o Yuri Alberto. Quase mil pessoas. É a presença da Bia aqui, certeza, né? Quase 1.000 pessoas aqui colando no alambrado. Tem uma mensagem legal aqui, ó. Que eu concordo com o Rafael Souza. E eu acho que o Corinthians deveria jogar nesse sistema de jogo. Só que eu ia ser mais radical. Para mim não é 3-5-2, para mim é 3-6-1. Quando ele jogar só com o Roger Guedes na frente, só. Roger Guedes, você quer jogar onde na frente? Agora eu quero ficar na esquerda. Fica. Não precisa voltar. Tira o Yuri do time, então. Tira o Yuri Alberto do time. Coloca 3 jogadores lá atrás. Coloca o Murilo. 3 zagueiros? 3 zagueiros. O Murilo, o Caetano e o Fábio Santos. E o Gil? O Fábio Santos. Cara, o Gil eu gosto muito do Gil. Não dá mais, né? Cara, eu, assim como o Becker defende o Cantilho, eu defendo o Gil. Mas não dá mais, velho. Ele tá sem tempo de bola, ele tá perdendo as... o gol saiu numa falta de tempo de bola. Apesar de ele ter feito um baita no segundo tempo, ele tirou todas no segundo tempo. Mas é muito pouco, né? Erro crucial é difícil. O que é isso aqui? Pode beber? Você botou gelo? Quer gelo? Tem gelo. É bom tomar com um pedrinho de gelo. Opa, aí o drink já tá misturado. Já. Beleza. Mas o Gil, ele é um cara que, se ele precisa de velocidade para pensar no lance, seja ele de leitura de jogo de velocidade física, ele já não tem mais. Exatamente. Ele já não tem mais. Porque tecnicamente eu gosto Santos, dele. Hein? Você ia ter que pôr o Fábio Santos no esquema de líbero, assim, né? É porque você poderia adaptar o Fábio Santos como um terceiro jogo, um zagueiro pelo lado esquerdo, com o Matheus Bidu jogando de ala, e em algum momento você vai mudar ali taticamente o time em campo. Você joga o Fábio Santos para fazer a lateral esquerda e joga o Bidu para fazer uma ala e indo e voltando, entendeu? Você tem essa possibilidade. E bota no meio campo Rony, Fausto Vera, põe tudo que tem de volante lá, mano. Todos os volantes no meio, todos. Você gosta do Bidu?
A impressão que eu tenho é que o Bidu tá meio gordinho, meio fora de forma, igual eu, assim, sabe? Ele tá meio lá, você não parece? Parece aqueles gordinhos lá. Agora, né? tem uma coisa, Tem um cara. superchat A aqui, gente pode tá mandar, em Zaca. maio. A gente tá em maio. Começo de maio, vai. E já tá desse jeito, cara. Então, a gente falou isso aí, lembra um dia? Eu acho que assim, é muito assustador. Mas eu acho que o tempo para dar merda é agora. Porque você já abre o olho, então de repente você pega, por exemplo, o Botafogo. Pô, líder do campeonato. O Botafogo luta para não cair, velho. Luta para não cair. Vocês vão ver, o Botafogo luta para não cair. O Vasco. O Vasco com a SAF luta para não cair também. Não, o Cruzeiro. Mas se Botafogo luta para não cair, do Goiás, cara. Piada, né? O Cruzeiro luta para não cair, mas tá velho. maquiado. A gente achando que ia pegar, Sim, que ia competir com os caras perdem o Goiás, mano. Mas o que eu quero que nem dizer, nós, né? Fabrício, Time assim, ruim, né? Começa a virar uma bola de neve. Sim. E o problema do Campeonato Brasileiro é justamente isso. O ponto que a gente perdeu, os 2 pontos que a gente perdeu jogando contra o São Paulo dentro da Neoquímica Arena, não vão ser cobrados contra o Flamengo. Eles vão ser cobrados no segundo turno. Uhum. E aí é aí que o bicho pega, aí que vira a bola de neve que você falou. Não, eu tô muito assustado, assim, eu acho que vai ser um... Lembra, em 2018, se eu não me engano, o Corinthians também sofreu mais ou menos parecido, e aí escapou com o gol do Matheus Vital, que é outro perna de anão que não joga absolutamente nada, um gol contra o Vasco, lembra? Eu tô no Cruzeiro esses caras, por isso eu falo Cruzeiro. Eu lembro, toda vez que eu tô num boteco igual o nosso aqui, tomando uma, eu lembro desses gols, desses jogos. Tem um superchat aqui, ó, e tá citando a Bia, porque a Bia é... aliás, mandar um abraço pra galera do bar do Batuque da Vila aí, ó. Batuque da... Você gosta de samba? Eu gosto de samba, de leve, né? Você gosta? Não gosto de samba, eu gosto de música clássica. Por isso que nós estamos aqui no nosso Resenha Alambrado. Ronaldo Maciotti. Grande Ronaldo. Conhece o Ronaldo? Um grande abraço para você. Ajudando aqui o Alambrado Alvinegro e o meu timão com R$5,50. Muito obrigado. E a mensagem dele é: imagine risco de queda para a Série B e o Mano de volta. Déjà vu. Bia, a melhor analista esportiva do meu timão. Sou fã e acompanho muito. Manda esse desespero que todo que tá o Ronaldo, Bia, o que você tem a dizer sobre isso? O Corinthians corre sério mesmo risco e o Mano de volta, você acha que é uma boa? O Mano não era o técnico do Corinthians, né? Era o Nelsinho, né? Acho que é isso que ela quer dizer. Quer dizer na Série B. Na Série B, né? Se o Mano assumir, depois o Corinthians cair. Pelo amor de Deus, Ronaldo. Vai, fala, Bia. Ronaldo tá sempre com a gente lá nas lives do meu timão, né? A gente brinca que o Ronaldo, ele é o patrocinador nosso das lives, porque ele tá sempre ajudando. Segue a gente, também. Ronaldo. Segue a gente no Alambrado. Clica aqui embaixo no isso. nosso link. Queremos você também, parceiro. É isso. Muito obrigada ao Ronaldo, inclusive. Valeu mesmo pela força que sempre dá pra gente, pelo apoio que dá aqui pro trabalho. E eu acho que nesse momento, o que mais me assusta é essa perspectiva de que a Série B, a zona de rebaixamento, perdão, não é algo passageiro. Não é algo do tipo, o Corinthians vai dormir aqui, amanhã a gente acorda em outro lugar. Hoje, pensando no time do Corinthians, no que o Corinthians tem apresentado e na sequência de jogos... Isso que é punk. Por exemplo, no domingo, para mim, um empate não é o suficiente. Contra o Flamengo dentro do Maracanã. Você acha, na sua conta, o Corinthians tem ganhado o Flamengo lá? Tem que ganhar, é lógico que tem. Eu pra mim, acho pensando, que o Corinthians pensando tem um em empate tabela... lá pro Corinthians é goleada. Não, vai ser... Pensando no time do Corinthians, se um empate mas lá é maravilhoso. Mas você está falando na tabela em relação ao que o Corinthians já fez, deixou de fazer. Exatamente. Mas em relação ao campeonato, empatar com o Flamengo no Maracanã não é difícil, não é ruim. Agora, a questão é a situação que o Corinthians está. A gente estava falando, são 5 pontos em 6 rodadas. Um empate, um pontinho a mais, infelizmente não vai resolver o negócio pra gente. Dá vontade de chorar, cara. A gente vai olhar e vai falar, olha só, o Goiás ainda tá ali, com saldo de gols acima do nosso. O Marcílio, ele faz o Marcílio Pereira do Nascimento. Um abraço para você, Marcílio. Obrigado por participar aqui com a gente. Segue a gente aqui no Alambrado, tem um link lá, hein? E ele fala um negócio que é verdade, ó, que a gente está criticando os jogadores. Tem que criticar mesmo, porque tem que jogar mais bola, os caras são bons de bola. Você não vai criticar Quem é bom de bola? O Fagner é bom de bola. Esse é. O Cássio é um baita de um goleiro. O Renato Augusto é um monstro de jogador. Você vai falar... O Roger Guedes é um bom jogador. O Yuri Alberto é um bom centroavante. Puta, eu não acho mais. Esse cara aí não joga mais nada, esse cara aí. Ele tá dizendo assim, que a gente tá criticando os caras, mas eles ficaram 4 meses sem treinador. Cara, um centroavante que não chuta, velho. É verdade, e é verdade. Quem? O Corinthians ficou 4 meses sem treinador. E eu vou te falar, e aí já pegando o gancho do Yuri Alberto. Que não chuta a bola no gol, nunca vi isso. O Lázaro olhou para os jogadores e falou assim, como que vocês querem jogar? A sensação assistindo aos jogos do Corinthians, tá? Não é informação, é sensação. Mas como que vocês querem jogar? Aí o Roger Guedes, eu quero correr sozinho pela esquerda. Deixa. Alguém vai ter meio de campo para criar? Não, então deixa.
E aí, no meio do jogo, a gente via o Yuri e o Roger Guedes se marcando para pegar a bola. Sim, várias vezes. Não tinha organização alguma. E isso, sim, é culpa do Fernando Lázaro, do sistema tático que o Fernando Lázaro criou, e que ele acomodou os jogadores do Corinthians. Ele acomodou. Hoje, ele criou um bom ambiente. Ele criou um bom ambiente. Nossa. Um bom ambiente. Isso é complicado. E eles comemorando o bom ambiente. O que não, lutando pelo bom ambiente. O Roger, eu vi ele, não pode mandar embora porque a gente tem um bom ambiente. Mas isso é uma coisa que me incomoda. É lógico. O gol é um pano universal do futebol. O Roger Guedes não pode ser intocável, gente. A gente pode chegar aqui e falar, a partida do Roger Guedes ontem foi boa? Não foi. Pro que ele pode oferecer é que sabe o que eu acho? Abaixo. Eu acho também, mas eu acho assim, o time tecnicamente está tão mal. É lógico. Que acho que é por isso que ele é poupado de crise. Se fosse num rendimento absurdo do time, teria críticas a ele. Ele não jogava. Ele como teve dificuldade no rival aí, na época que ele jogava. Ele jogava bem tudo, mas ele acabou sendo... Tem mais um superchat aqui. Acabou indo para reserva, tô falando. Citando a Bia, do Ricardo Soares. Obrigado, Ricardo, por colaborar com o meu timão e com a Alambrada aqui com R$5,50. Boa noite, galera. Tenho muito respeito pela Bia, porque ela não passava pano quando muitos pediam mais tempo para o Lázaro. Aí o resultado. Você já falava que ele era ruim? Eu tenho uma lógica que é assim, eu nunca vou chegar de um jogador ou de um treinador e com menos de 7, 8 jogos chegar e falar, esse não dá. Só que com o Fernando Lázaro, a gente via que o time evoluiu, perdeu para o Bragantino, aí no jogo seguinte contra o Água Santa existe uma evolução, aí a gente evolui um pouco mais no jogo seguinte e estagnou. E ele mexia toda hora no time. Exatamente. Ele não dava sequência para o time. Que é o que está acontecendo hoje, de novo. Né? Pois é. E aí a gente vê que estagnou e não crescia mais. Então, todas as vezes que falava do Fernando Lázaro, eu falava, ele precisa entender como levantar este Corinthians. O Corinthians está acomodado. E aí, quando o Corinthians é eliminado do Campeonato Paulista para o Ituano, o que eu falei foi, a diretoria do Corinthians tem uma escolha a fazer. Ou mexe agora, e a gente tem 25 dias para trabalhar com qualquer outro técnico que eles tragam, né? Ou a gente vai levar isso mais para frente, e não é agora que a gente vai colher esses frutos. A gente está colhendo. Foi uma escolha absurdamente errada da diretoria e um planejamento que, assim, eles só conseguiram piorar. O universo deu para o Corinthians uma chance de fazer diferente. Em março de 2023, a gente está em maio e a gente está vendo o que aconteceu. Tem mais um superchat aqui, aí você complementa e vou até direcionar a pergunta para você aqui, Zeca. O Chineleiro. Um abraço, Chineleiro. Obrigado por contribuir aqui com o 11 reais. Muitos amigos do Chineleiro. Parceiros, tem uns caras que podiam participar aí do Chineleiro, viu? O Júnior Moraes devia... Não, sabe quem é a faixa? Quem que é a faixa? Luan. Sei que ainda está cedo, mas vocês acham que o Lucha está sendo omisso nas escolhas dele? E aí, a continuação da pergunta que me chama muita atenção do Lucha, cara. Principalmente nas coletivas. Que as coletivas do Lucha estão um desastre, né, meu? E ele diz aqui que rola um papo de que não é nem ele quem escala o time. Quem será? O Lázaro? Eis a questão. Meu Deus, interrogação. As coletivas do Lucha estão assustadoras, cara. Mais do que as escalações. Será que você foi contra a contratação do Lucha? Eu fui contra a contratação do Lucha. A coletiva dele é uma piada, né? É uma coisa desrespeitosa, é uma coisa grotesca, é uma coisa horrível. E tem mais, assim, eu vi alguma cena de bastidor nas redes sociais, ele chegando numa coletiva, falando aquela coisa de pau apontado para a lua, não sei o quê. Sabe, tipo, um monte de mulher em volta, sabe? É uma coisa de uma deselegância, ele é o tiozão do churrasco dos anos 80. Eu também sou o tiozão do churrasco, eu gosto, mas eu não tô lá sendo técnico do Corinthians. Então, né? São coisas diferentes, entendeu? Agora, ele é... Não, que você desrespeitou os tiozões do churrasco. Fora comparando com o Lucha. Fora a grosseria, não sei o quê, ele não fala nada com nada. Ele não tá com vontade, ele não tinha mais, ele tava sumido. É diferente do técnico da década de 90, eu acho. Não no sentido só de como montar o time, de como dar o treino, é de como se comportar também na hora de dar uma entrevista. Ele tem que explicar, cara. Ele tem que explicar, olha, eu coloquei o Yuri Alberto no banco e ele falou isso. Foi a única coisa útil que ele falou. Eu discordo que o time fica vulnerável, mas é a opinião dele. Porque na opinião dele o time fica vulnerável. E passa 2 dias... Ele põe o cara.
É louco, velho. Mas Tomou é pressão, isso, ele tomou uma pressão e não segurou. Então, o Lucha, ele já é esse cara A gente tá sem aposentado, técnico, ele não tá afim de E o trabalhar. Wilson Camargo, As tem pessoas mais um sabem superchat disso. do Wilson Camargo, que um abraço para você, Wilson, que colabora com R$5,50. Ó, o Corinthians tem que fechar a casinha. Concordo com você. É isso. E por isso, esse foi o único ponto positivo para mim do Mas não Corinthians fechou uma clássico. casinha, né? Ah, não Tomou perdeu. uma pressão monstruosa. Sim. E o acaso não fez a gente perder. Porque, mas não perdeu. Porque o Caleri, o gol do Caleri, o juiz bem que podia ter Foi ignorado legal, a falta. Foi legal, hein? Cá entre nós, só aqui no boteco. Eu acho que juiz- teve uma carga no Fagner, mas podia ter deixado batido. Eu acho que teve a carga, mas o Fagner foi malandro e o juiz comprou o barulho do Fagner. Então, por isso mesmo. Então, quer dizer, o Corinthians podia ter perdido o jogo tranquilamente. O São E Paulo ainda jogou teve um melhor. gol impedido. Então não fechou a Pegou casinha. impedido ainda. Pegou impedido Então não deles. fechou a casinha. Não, mas tem que fechar a casinha. Isso que o Wilson está falando, eu Tem que fechar a concordo. casinha. E a questão é que ele não sabe se o Vanderlei Luxemburgo é o treinador ideal para isso, para fechar a casinha. Não é. Porque o Lucha deve ter aquela questão de vaidade do time que joga bonito, porque ele jogou no time deles lá, os caras fizeram 105 gols no Paulistão. Ganhar ou 96. perder faz Não, parte mas do jogo. esse Ganhar e Lucha era perder outro. clássico também, mas assim, ontem dava vergonha, cara. Dava vergonha. Tá-se 22, saudades do Carilho. Entendeu? Dava O Carilho é vergonha. um cara que sabe fechar a casinha. Eu só não sei. 1.200 pessoas. Eu só não sei se esses jogos, se o Carilli, numa possibilidade dele vir para o Corinthians, se teria a mesma força defensiva que teve em outros tempos. Não, e isso é uma coisa que eu queria entender. O que fez o Carille para, nesse momento turbulento do time, a gente reconsiderar Mano Menezes, que teve uma passagem há muito mais tempo do que o Isso. Carille, E não o Carille. não surgir o nome de Essa é uma Fábio pergunta Carille. pro Andrés, né? É isso. Eu gostaria muito de entender Não, mas isso, o sabe? rolê é que os caras são brigados, né? Então, É. a diretoria briga. Aliás, o Mano é brigado também. Era brigado com o Roberto. Só que aí com o Roberto... E com o do William também. Só que o André está fazendo... Isso é informação, né? Não é achismo. Não é opinião, é informação. Não, é informação. Antes de contratar o Lucha, o Andrés tentou empurrar a goela abaixo do Willian a contratação do Mano. Mas aí o Mano falou, não, tudo. Naquele período pós-Danilo contra o Palmeiras. Pós-Danilo. Então, ficou confortável pro do Willian quando o Mano não aceitou Mas aí naquele foi momento. mais um vacilo do Willian, eu acho, de falta de postura. Ó, quem a gente tem no mercado? A gente tem o Roger, a gente tem o Luxemburgo. Nenhum técnico se enquadra no perfil que eu quero. Danilo, vem aqui. Você é funcionário do clube, você vai ficar no banco até surgir uma oportunidade de um técnico, cara. E talvez tivesse sido melhor. Então, qual seria a diferença de tal Danilo e tal Luxemburgo? E talvez tivesse sido melhor, porque o Corinthians que jogou contra o rival, por exemplo, foi melhor para mim do que o Corinthians que jogou contra o São Paulo ontem. Porque Sim, foi um time mais reativo, tinha mais vontade de jogar. A grande verdade é que no jogo contra o rival, o Corinthians ofereceu mais resistência. Isso mesmo, do rival. É isso mesmo, tem que O falar Corinthians rival, né? ofereceu mais resistência e no segundo tempo buscou o empate. A gente sai perdendo por 2-0, volta no segundo tempo por 2-1 e ficou aqui de empatar. Foi aquela bola do Paulinho. Era outro time. Era outro o comportamento time. era outro Então, outro assim, time. se a gente tivesse buscado, virado... Ó, Danilo, sei que você quer continuar lá no Sub-20 para continuar a crescer, tudo bem? Ótimo. Mas nesse momento, o Corinthians principal precisa de você e a gente vai manter você aqui até a gente encontrar o nome. Que é o que a gente falou desde sempre. O Lucha foi contratado no desespero. Porque passou o final de semana inteiro martelando no Mano, viu que o Mano não viria, depois de ter passado 3 dias no telefone com o Tite, sabendo que o Tite não viria, e o Lucha foi no desespero. Sim. E aí tem mais 2 superchats aqui, ó. Ariel Carvalho, um abraço, contribui com R$2,20, diz que o Cuca pouco treino e demonstrou mais que o Lucha. Isso é difícil falar, né? Foi muito pouco mesmo, né? E o Família, eu não vou ler porque eu tô com medo de ser... Mas tá na tela aí, né? Uma pegadinha? Mas eu acho que não é, mas eu não vou ler. Família, um abraço, família. Não concordo com vocês. TK. Já nos chama... Eu não sei, cara. Família vezes, EATK. Pronto, é só vocês passar. Não concordo com vocês. Já nos chamaram de quarta força. Acho que ele tá se referindo quando o Carille veio, né? Em 2017, quando o Carille começou o trabalho, o Corinthians era a quarta força. E o Nossa, se a Dorival, gente fosse a quarta força, o Dorival a gente tava tava livre, voando. cara. Porque a gente trouxe aqui, no dia que o Lázaro caiu, o Zé Maria veio aqui. O Dorival, Pai dele. o Dorival tava... O Dorival não tinha acertado com o São Paulo ainda. Ali era atuação de diretoria, cara. Isso não é ser antiético. O cara tá no mercado, não assinou com ninguém. Liga pro Dorival. Dorival, quero você, meu. Mas aí tem uma outra questão. Vamos voltar lá para novembro de 2022.
Dia 13 de novembro de 2022 é quando a gente vê o Duílio indo lá na frente, na bancadinha e falando, Vitor Pereira não vai continuar. 2 dias depois, começam as histórias de que ele estava fechado com o Flamengo. O Corinthians já sabia, já existiam rumores, dá uma ligadinha pro Dorival. Mas não, eles esperam 11 dias e dia 24 de novembro eles anunciam o Lázaro. No mesmo dia que o Flamengo anuncia o Dorival, o Vitor Pereira, o Corinthians anuncia o Dorival. É isso, e era uma jogada de mestre até anunciar o Dorival. Mas o Duílio quis pôr os amigos dele. É isso, e era uma necessidade, para mim, fica uma questão também que assim, o clima era péssimo com o Vitor Pereira. A gente sabe que os jogadores odiavam o Vitor Pereira. Vamos trazer um cara que os jogadores gostam. Porque daí a gente ameniza. Sim. A situação fica mais tranquila. E assim, os jogadores estavam de férias. Tava rolando Copa do Mundo. Eles só iam se apresentar dia 14 de dezembro. Precisava ter corrido. De janeiro, né? Não, de janeiro já eles já estavam treinando. Acho que foi em dezembro mesmo. E aí depois eles tiveram a pausa pro Natal. Precisava ter corrido tanto para trazer um técnico. E aí o Duílio apareceu depois e falou, não tinha ninguém melhor que ele no mercado. Precisava mesmo ter corrido tanto? Ou a gente podia ter estudado melhor, ter entendido melhor como é que estava acontecendo o futebol, para depois ir atrás de alguém? O problema disso tudo é que, assim, aí você tem 2 opções. Ou é incompetência ou é má fé, sabe? Porque é um serviço muito ruim. É muito ruim que os caras estão fazendo. Então, assim, ou você é muito, muito ruim, ou tem sacanagem na história, porque não é possível, cara. Não é possível. Qualquer criança ia perceber isso, sabe? Qualquer juvenil ia perceber isso aí. Os caras parecem que ele tá fazendo o torcedor do Corinthians de tonto, cara. Ó, Stefano Pasalitz, meu parceiro, acho que eu morei no prédio dele lá. Eu trombei com ele na ESPN outro dia. Né? Ele morou na Cipriano Barato. De novo? Ele falou outro. É o mesmo, Stefano. É o mesmo. Independentemente da tática, ele trabalha na ESPN, o Corinthians, são várias pessoas morando em vários prédios, pô. Independentemente da tática, o Corinthians precisa formar um time. Não acho que temos que jogar a toalha na Liberta nem na Copa do Brasil. Precisamos jogar para formar um time que possa ser competitivo. Vai ter que ver, Stefano, se tem jogador para formar isso aí. Esse é o grande desafio. E isso é uma coisa que tinha que ter sido vista ano passado. Pode ser mais uma geração que vai queimar os caras, mano. Se bem que a coisa mais inacreditável que é o mesmo elenco do ano passado, que chegou na final da Copa do Brasil. Então, como é que dá para acreditar? Mas é que, cara, parece que não, mas para mim é isso. É que tinha o Renato Augusto, cara. Se esse time do Corinthians tivesse o Renato Augusto, acho que nem o Lázaro cairia, cara. Nem o Lázaro cairia, porque o time do Renato Augusto... E a gente falou aqui, né? Quando ele machucou, falamos, fudeu. É impressionante como o Corinthians é outro time que o Renato Augusto, cara. Agora, se organizado, tudo é diferente com o cara em campo. É o que o Zeca acabou de falar. É organizado porque a gente tem um líder dentro de campo. É um técnico, o cara é um técnico. O cara é um técnico. No último jogo, acho que foi contra o próprio Fortaleza, que ele estava sentado no banco de reservas. Que gostoso que foi ver o Renato de volta perto do gramado da Neoquímica Arena. Foi uma maravilha. E ano passado, eu acho que existia uma outra questão, que era a noção de que ninguém ali era, a não ser o Renato Augusto, ninguém ali tinha posição assegurada. Porque o Fagner tinha treta com o técnico, e aí virava e mexia, virava banco. E o lateral direito era português. E o lateral direito era português, que chegou a ficar no banco. Não sei contra quem ele ficou no banco. O Fábio Santos e o Piton ficavam se alternando o tempo inteiro. No meio de campo, independente do que acontecesse, só o Renato não sairia. Quando o Fausto chegou, o Fausto assumiu a posição também, mas é porque aquele negócio que você falou agora há pouco, chegou pronto para jogar. Antes de ser apresentado, ele já tinha vestido a camisa. E no ataque, o Roger Guedes tomava banco, o Yuri Alberto era substituído no meio do jogo. Cara, não existia uma segurança, não tinha como o cara ficar acomodado ali. O técnico era um idiota, mas... Mas aí eles reclamam, aí o jogador se sente... ele era um idiota, mas ele colocava a ordem na bagaça. Isso é o Pinóquio? Esse trouxa aí. Mas aí os jogadores não gostam do cara e querem derrubar o cara. Então também é difícil agradar, né? O jogador é uma raça diferente. Cara, tem que ter cara que eles não gostam. A verdade é essa. Ou o cara que compreenda, como foi o Filipão em 2002. Ou que a Bia falou, o Dorival. Dorival acertou pelo menos a defesa de São Paulo. Olha só o São Paulo. 6 jogos Olha o São Paulo. O São Paulo é um time tão ruim ou até pior que o do Corinthians. Mas está organizado, não toma gol. Eu já não estou começando... Antes eu achava isso também, agora já não estou achando. Viu? Agora, fazia tempo que eu não ia no estádio, né? Desde antes da pandemia. E eu fui segunda-feira contra o Fortaleza. E é aquela coisa assim,
se sentir otário sendo torcedor do Corinthians já faz um tempo que eu tô me sentindo, né? Que é o preço do ingresso, o preço do fiel, enfim, o preço do sanduíche de linguiça de 35 conto. Cara, mas, cara, a hora que os jogadores entraram em campo, que tem uma queima de fogos, que parecia a final de campeonato. Parecia que ia entrar o melhor time da história do... Os caras apagam a luz, faz um show de iluminação, uma queima de fogos em não sei quantos minutos. Eu falei, cara, eu sou otário, né? Ó, e lembrando, não, juro, e lembrando otário, que desde aquele Corinthians e Grêmio, enfim, Grêmio e Corinthians do rebaixamento de 2007, a torcida não canta mais o nome. E eu lembro quando eu era molequinho... Desde que caiu, né? Era assim, no Pacaembu, tocava aquela música da Helena de Lima. Foi sem querer o Ronaldo que a minha devia ser pequenininha. 3, Marcelo. Que ano você nasceu? Vamos doar. 4, já então, você não tinha nem nascido quando a gente ia no jogo, mas durante a sua infância foi assim também. Todo jogo que ia, no começo antes do jogo, anunciava o nome dos jogadores e a torcida também cantava o nome dos jogadores, o jogador dava aquele tchauzinho e tal. Isso depois do rebaixamento não teve mais. Mas agora os caras ficam soltando rojão pra esse bando de pangaré que nem merece. Não, quem solta o rojão é o clube. Pois fica soltando. É isso que eu quero dizer. O clube fica soltando rojão pra esse bando de pangaré que não merece absolutamente nada. A gente tá falando mal do Lucha, é um consenso. Falando, nossa, é um consenso que o Lucha não é o técnico ideal pro Corinthians. Eu achei que um último projeto podia ser um milagre, mas não vai ser. Já percebi que não vai ser. Eu torço muito por isso, né? 1.300 pessoas aqui. Eu tô falando isso, Bia, porque tem uma mensagem aqui, um superchat do Fábio Cioff. Um abraço para você, Fábio. Contribui com R$11 aqui para o Alambrado Alvinegro e para o meu timão. E ele defende o Lucha. Eu acho o Lucha um baita técnico, coloca muitos no bolso ainda. O problema é o elenco limitado. Deixe ele fazer a reformulação. O cara acabou de chegar, vamos apoiar. Concordo com você no quesito de apoiar. Concordo na questão de reformular o elenco e botar a molecada para jogar. Mas tem que apresentar um futebol melhor, cara. Agora, isso, assim. Não, desculpa. Não, falando essa coisa de apoiar o técnico, as organizadas que deram 10 jogos já estão questionando se vão continuar apoiando ou não, né? Mas é porque aí eu também acho que, assim, o Lucha, ele chegou tem pouco tempo, a gente tem pontos a falar sobre o trabalho dele, mas eu não vejo diferença do futebol que o Corinthians apresentava antes do Lucha para o futebol de agora. É um time apático, é um time que não toca a bola, é um time que tem os caras ali na frente, acho que vão resolver tudo sozinho. Não mudou porra nenhuma. Não mudou porcaria nenhuma. E isso é um problema. Então, assim, eu realmente acho, concordo com o Fábio, que o Luxemburgo teve muito pouco tempo para trabalhar. E a grande questão é assim, ele é o cara que tem as costas largas para chegar e reformular elenco. Ele pisou no Corinthians e falou, o Pedro não vai para a seleção. Colocou o Biro no... o Pedro, e o Biro, ele reclamou que o Biro foi. Ele colocou o Biro num jogo e depois falou, eu não teria mandado para a seleção. É impossível tirar ele agora, mas eu não teria mandado. E aí ele chega e fala assim, Balbuena, Júnior Moraes, o Duqueiroz, não vai mais entrar. Não vai mais entrar, não conto mais com eles. É uma reformulação? Mas é uma reformulação que leva tempo. E não é uma reformulação para ser feita em maio, em time de futebol nenhum. Esse é o problema. Isso aí abala, assim, pouco experiência que eu tive. Eu fui assessor de imprensa do Guarani de Campinas um tempo lá. Eu conheci um pouco ali o universo do futebol. Saudoso é demais, né? Morreu o Guarani. Tá indo bem na Série B, mais ou menos. Outro dia em quarto lugar. Mas assim, eu acho que o fato de ter dispensado os caras aí pode dar uma abalada ali, porque os caras são todos amigos. Aí você vai e treina separado. O Luan já tá morto com farofa. O do Luan ninguém mais nem ligava. Ninguém liga. Mas esses caras, o Balbuena, Balbuena foi um grande ídolo do Corinthians. Campeão, o general, Paulinho. Apesar que o Paulinho tá no elenco ainda. Ela tá falando dos que foram afastados. O Duqueiroz, moleque da base, tava jogando, foi bem, titular o ano passado inteiro. Quer dizer, se afastar os caras do nada, mandar os caras treinar, dá uma mexida ali, sabe? Eu não sei, deveria ser uma mexida positiva, mas tá me parecendo meio negativo. O Lucha mandou chamar o Reginaldo, lateral esquerdo, que tá no Primavera, que é do Corinthians, emprestado para Primavera. O Lucha mandou chamar ele já para... parece que não foi um pedido do Lucha, né? A gente deu isso hoje à tarde no meu timão, inclusive. Acabou o contrato, ele volta, porque ele tava só emprestado, ele volta e tal. Mas é aquele negócio, vão avaliar. Mas tava onde? No Primavera de Ideatuba. Primavera não quis ele, é isso? Não acabou o contrato, porque eles não tem mais competição. Então, agora, tem uma coisa também, né? O cara virou notícia pegar um lateral refugão do Primavera de Ideatuba. Agora, tem uma coisa também.
tá bom, então o Lucha vai fazer essa reformulação, tem 5 jogadores que podem chegar, não sei o quê. Cara, mas daí daqui a pouco o Lucha sai. E aí vai ficar... Isso. Entendeu? Tá tudo errado, cara. A minha questão é, o Lucha tem as costas largas para fazer essa reformulação. A diretoria vai ter as costas largas para bancar essa reformulação? Não vai. Porque a sensação que eu tenho é que chega meia dúzia de jogadores batendo na porta da sala do Duílio e fala, a gente não quer mais. E ele fala, Lucha, pode pegar suas coisinhas, entrega o boné e se manda. É isso, assim. Porque foi o que eles fizeram com o Lázaro. Não tem projeto. Depois da eliminação, eles falaram, a gente vai bancar o Lázaro. Para 2 jogos depois que voltou, mandar o cara embora. Não tem projeto. O Zé Roberto Pinto lembrou aqui, você falou do Regional, o tal do Mandaca, que tava lá, lateral direito, estreou, não joga, não tem... Ele tá no América Mineiro, acho que no Sub-20 do América Mineiro. Então tá respondido para você, Zé Roberto. Para mim é tão Zé Coelho esse aí que eu nem sabia dessa informação. A questão do Mandaca é que ele teve uma série de problemas extracampo, né? Ele teve um episódio aí acho que de agressão à namorada, alguma coisa assim. Então, a situação dele era um pouquinho mais complicada. Era o extracampo. Um pouquinho mais complicado, né? Agora, falando um pouco sobre essa situação... Falando sobre essa situação extra-campo de diretoria, que a gente falou muito. Tem uma mensagem aqui do Marcelo Queiroz. Não sei se é parente do Du, né? O Du Queiroz, você é parente do Du. Um abraço para você, Marcelo. Obrigado por contribuir com R$5,50. Eu concordo com ele, já, de cara. É isso, então. Eu sabia que você ia gostar da mensagem dele. Aliás, tem muita gente elogiando. Pô, eu gosto do Cascão. Vou falar o nome da rapaziada aqui, eu vou buscar. Eu gosto do Cascão porque ele fala o que a gente quer ouvir. Não, a Bia tem mais aqui. Bia tá fazendo sucesso. Nada vai mudar enquanto a renovação e transparência continuarem no poder. A cultura de futebol deles... Você não leu direito, ele fez uma brincadeira. Renovação e transferência. Ah, boa, renovação e transferência. Porque é verdade. É verdade. Nada vai mudar. Com todo respeito ao Duílio... A cultura de futebol deles é derrotista e não tem preocupação com o futebol. Com todo respeito ao Duílio, que até é uma boa pessoa, eu conheci ele pessoalmente, é um cara bacana, mas faz parte de uma... diretoria, enfim, de uma galera ali, né? Um espectro. Que vem desde o Mário Gobi, Andrés, não precisa nem falar do Roberto de Andrade, o próprio Mário Gobi, e eles estavam todos juntos no início, aí depois um briga com o outro, e depois volta, e depois briga, e depois volta. É sempre assim. Então é difícil acreditar, é difícil ver perspectiva de futuro enquanto essa turma estiver lá. Eu não acredito mais, quis acreditar de fato no trabalho do Duílio, principalmente por conhecer o diretor jurídico, o diretor administrativo, que são caras comprometidos, que é o Wesley, o herói. Eu sei que são caras que fazem um trabalho correto, mas vendo quem comanda a base, vendo enfim, todas as coisas que acontecem nessa gestão, eu não consigo acreditar. A gente trouxe aqui no Papo Fiel, né, o Augusto Melo, que expôs as ideias dele. Agora está o André Luiz, o André Negão, né, que lançou a candidatura dele. A gente vai tentar trazer aqui o André ainda está meio recluso, né? Porque dizem, ele não é da situação, ele tá uma chapa meio... André Negão? André, por incrível que pareça. Ele disse que não é da situação? Ele não é da situação. Quem vai se lançar? Tá tudo indicando que o candidato da situação entendi tudo já. É o André Sanches. Entendi tudo. Então, quer dizer... Só para arredondar aqui... Mas... Só por que eles fazem isso? Tira a voto do Augusto e continua os mesmos. Só para arredondar uma informação aqui, a rapaziada tá mandando, o Mandaca, na verdade, está no Juventude. E o Varanda, que está no América Mineiro, o Varanda que teve esse problema. É isso. Eu confundi os dois. Desculpa, inclusive. Desculpa pro Mandaca, pelo amor de Deus. Foi mal, hein, Mandaca? Você trata bem sua mina, velho. Feitosa, o Wilton Camargo, valeu, rapaziada, aí, obrigado pela mensagem que vocês enviaram. Vocês acham, então, que realmente essa questão extra-campo, do Duílio, essa falta dele de atitude, é o que está afundando o Corinthians, né, cara? Eu acho muito disso. Fora, assim... montagem de elenco, errou em tudo, né? Em apostar num treinador juvenil, porque era um cara que era amigo dele, não mexeu no time, manteve o mesmo elenco que, por mais que a gente falou aqui que chegou na final da Copa do Brasil, já era um elenco mais envelhecido, era um elenco que vinha com problemas. O Corinthians perdeu muito na temporada passada, fez só 30% de aproveitamento em jogos fora de casa. A gente já falou isso, não tinha vencido nenhum clássico. Você falou agora há pouco do Mandaca, a gente falou, tem muita gente dizendo que acompanha a Série B e que o Mandaca tá jogando muita bola no Juventude. Ele postou outro dia, se eu não me engano, fez hat-trick e tal. O Mandaca não é do Corinthians? Mas tem contrato aí, não sei se sei se ainda é. Tem período de contrato, tem que cumprir. Eu não sei se ainda é. Mas Tem essa, se o cara é bom...
Ele O Palmeiras espera. vendeu o Se Arthur e for ruim, comprou de fica. É volta. sempre assim. E E por uma bala. sei lá quantas vezes o preço Uma tem que posição que o pagar. Corinthians está carente. Vai. E não tem jogador na posição, que é o Rony. João Vitor Figueiredo falando, se Andrés voltar, fecha as portas. João, Ele nunca saiu. eu acho que nunca saiu. Nunca pra saiu. começar. Quando ele vai voltar? Mas se ele voltar para a presidência, pode se preparar aí para fechar Cara, as portas. não então. é um problema só do Corinthians. Vários clubes brasileiros têm isso, do É. jeito que é administrado. Mas assim, o Corinthians capricha, cara. Capricha, O Corinthians porque capricha. ó, se você pegar, A máfia ali, se cara, você pegar, são os mesmos E o faz Mondaca isso. tá Vicente emprestado, Mateus. O Joca olha Carolina. só, Vicente Mateus, e até mais um pouquinho atrás, Vadielu, Vicente Mateus, Alberto Dualib e André Sanches, se juntar dá 4, 5 décadas de gestão. É. Quer dizer, o Corinthians é um... Não sei nem o que dizer. monarquia, Parece quase, uma né? monarquia. Mas É uma monarquia. Não, e aí na época do Dualib, você viu o Andrés do lado dele o tempo todo, de repente o Andrés aparece com a camisa com aquele símbolo de proibido, Fora com a do cara Alib. de fora do Alib. É. Papagaiada, É isso. cara. É uma Eu tinha um loucura. adesivo desse fora do Alib. Aí o Andrés, o Duílio estava sempre do lado do Andrés, daí agora fala que é oposição. Eu tô falando, eles acham que a gente é otário, cara. Eles estão. O Mas Corinthians eu tá acho que a tratando o torcida jogador já que percebeu. sim, uma parte sim, Então, mas a assim, outra, eu tipo, concordo com vocês que o problema é a diretoria. Eu concordo, eu acho isso também. Só que a gente tem que pensar, a gente tem que ser imediatista, cara. Tem que pensar como vai resolver a parada agora. E a parada agora tá muito na conta da torcida, eu acho, cara. Eu não tô botando a culpa na torcida. Tô dizendo que a torcida do Corinthians ela tem que abraçar esse time, cara. Tem que abraçar e ir com esses caras até o final, porque é com eles que a gente vai. Quiser protestar, protesta, é válido o protesto. Mostra que a torcida do Corinthians ela é uma torcida que não abandona o time e tal. Mas eu tô falando em relação à molecada. Você quer um resultado imediato? A única coisa que eu vejo? Tira o Lucha, põe o Mano, que o Mano vai cair agora no Grenal. E aí, retranca, fecha a casinha, joga os caras, põe um ou dois lá na frente e seja o que Deus quiser. Futebol não tem imediatismo, cara. Eu também acho que não. Porque você vai fazer isso aí, daqui 3 meses vai começar tudo de novo. Mas a Vai questão começar é não tudo cair. de novo. A questão da torcida, em 2017, nesse jogo contra o Vasco que a gente tava o Pacaembu lotado, não teve uma vaia, a torcida apoiando até o final. Não adianta a torcida apoiar, cara. Não Acho que adianta. Se o time é ruim, você fala? Tobogante, tava. Não, porque Esse Corinthians e Corinthians Vasco, 2007. 2007. Você falou Corinthians e Bahia, desculpa. Não, eu entendi errado. Corinthians e Vasco em 2007. Tava lotado o Pacaembu, não teve uma vaia, a torcida apoiando o tempo todo e caiu. Então, assim, não tem milagre. E não dá para fazer uma coisa imediata. Você vai fazer aqui, daqui 3 meses vai estar tudo de novo, cara. E a gente falou que o Corinthians é uma monarquia, Não lembrando que o Duílio, enfim, defende a democracia, né? Ele é, enfim, né? É até curioso isso daí, né? Tem o logotipo da democracia corintiana. Chega a ser uma heresia, né? É o que eu falei, né? Os caras estão transformando igual a camiseta do Che Guevara. E desses caras todos, eu vou perguntar nominalmente para vocês, porque a gente fala muito dos caras que são mais experientes, se vocês acham que esses caras devem continuar ou não. Fim de contrato, você fala? Não, todos os caras, independente se é fim de contrato ou não. Se o cara não estiver bem, tiver contrato de 2 anos, tchau, um abraço. Tá. Cássio. Fica. Pra mim é o único que fica, o resto do mandato embora. Fagner. Eu acho que fica. O Fagner, para mim, segue sendo o melhor lateral direito do Brasil, mas ele tem que querer. Então, isso é o que mais me machuca. Eu gosto muito do Fagner, mas eu acho que nesse momento ele tá mais atrapalhando do que... É aquela questão de estar acomodado. A sensação que eu tenho do Fagner é algo que eu nunca tinha visto nele. É acomodação. E isso me incomoda. O Fagner precisa de concorrência, porque ano passado, quando o Rafael Ramos bateu na porta, e ele olhou e falou, o cara é português, o técnico não é muito meu fã, eu posso perder a posição, ele jogou perfeitamente. Agora tá faltando concorrência. Aí a gente tem... O Antônio tá falando para eu fazer o L, não faço não. Viu? Ó, seguinte, mandar mensagem aqui, um abraço pro Marcelo Queiroz. De novo Marcelo Queiroz, né? Mandando mensagem, mais R$5,50, valeu. Depois que eles substituíram os dirigentes eternos por executivos, viraram referência, não adianta falar de mudança sem mudar os dirigentes. E o Kainan contribui com R$10 aqui também, obrigado, Kainan. Um dos maiores erros da gestão do Ilho é brincar com o torcedor, especialmente especulando CR7 e outros jogadores de mídia e não mostrar coerência na janela de transferência. Realmente é tirar o torcedor de trouxa, né? Eu tô falando que eles estão falando de trouxa. Segue na sua. Gil. Não. Tchau. Segue. Pra mim, continua, Gil. Mas perdi 3-1. Fábio Santos. Não.
O jogo de homenagem, plaquinha Jogo e de aposenta. homenagem. Podia fazer homenagem com todos esses, inclusive do Gil. Faz uma placa. Não, mas a questão é assim, o Gil, por exemplo, faz um jogo comemorativo e não dá pra ficar, gente. Não tem mais a Põe o postura e a Balbuena nesse time intensidade. aí também, da homenagem. O Balbuena já tá dispensado, né? Não, mas põe Tá- nesse time nessa homenagem aí. Aí o Paulinho. No mesmo time da homenagem. Não Tchau. vai nem ter vindo. Não- Quem mais? Juliano. Pô, isso aí é piada, velho. Esse, eu falo aqui faz tempo, você sabe disso. Eu não sei se ele é volante, eu não sei se ele é meia, eu não sei o que esse cara joga. Mas aí, Cascão, nem ele sabe nesse momento. Nem ele Não. sabe. Nem ele sabe. Ah. Nem Porque ele sabe. chega como meia, aí ele não rende. Aí colocam ele como volante. Aí ele rende, para de render, voltam ele como meia. Ele não sabe. Aquele artilheiro do time na Copa do Brasil do ano passado enganou muita gente. Fez gol na final contra o Flamengo, fez Não gol joga contra o Santos porra também. nenhuma, velho. Esse aí é uma enganação. Ele corre para não chegar. Tem um lance no jogo agora, no clássico de ontem, Que é um que ele, carrinho. né? um carrinho, É. que ele correu para não chegar. Ele só fez para justificar para a torcida. Né? Foi Ele ridículo. corre de fralda. Ele corre assim com as perninhas abertas. Ridículo, pelo amor de Deus. Fralda cheia ainda. E aí o Corinthians tem alguns jogadores, por exemplo, o Corinthians deu vale, eu fiquei atrás do gol do Cássio, né? Fazendo a cobertura aí pela ESPN. E eu fiquei impressionado com o Murilo, cara. Pensei que você Nossa, falou que esse você joga ficou bola. impressionado com o Cássio. Não, o Cássio não Você não conseguia. quis- você não quis tirar uma corria foto lá, do Cássio? tirei um monte. Impressionado no bom sentido. Impressionado. Impressionado no No bom bom sentido. sentido. Ele fez cobertura do Gil uma hora, cara. Não, o Uma bola nas costas Murilo, do Gil, o moleque saiu Murilo. correndo. Então, Cara, talvez o o Gil quanto esteja ele fudendo corre. ele. o quanto ele corre, porque quando ele joga com o Fábio Santos, ele tem que cobrir o Fábio Santos. Se a bola chega no Gil, ele chega para cobrir o Gil, porque o Gil, nesse momento, tecnicamente, o maior problema dele é que ele tá saindo muito de posição. Você vê a bola chegando no meio de campo, o Gil vira volante, só que ele não tem velocidade para recompor a defesa. Consequentemente, ele não consegue chegar. Aí a bola vem de cruzamento, ele não tá no meio da área, ele tá na linha de fundo. Por que ele tá ali? Só Deus sabe. Só Deus e o Gil sabem por que ele tá ali. Mas ele tá perdendo muita posição. E o Murilo tá cobrindo o Fábio Santos quando precisa cobrir e o Gil quando precisa cobrir também. O que esse menino corre é sacanagem. E aí o Corinthians tem outras opções. Até mandaram aqui agora há pouco. 1.400 pessoas vendo a Não, gente. segue Muito obrigado aí, a vocês. segue aí. Acabou, eu vou falar um acabou. polêmico aí. É que você não vai falar. Não, Renato Augusto, pra mim, Renato Augusto. sai. Eu não... Os caras vão me xingar demais. Tem um jogador que não joga no elenco, ele é bom pra caramba. Mas ele já tem 35 anos. Vai fazer. É que ele tem contrato até. Precisamos Até ver. o fim do ano. Então, se acaba até o final do ano. 35 anos e machuca toda hora. Você vai correr um risco de ter um jogo. Você tem que pensar, você é o gestor. É. Você vai renovar um Concordo com contrato você. de 2 anos, um cara ganha 500, 600, sei lá quanto esse cara ganha. O cara não jogar, você pode usar essa grana para trazer um cara tão bom quanto. Aí você vai falar onde tá? Não sei, os caras trabalham lá para isso. Eles têm que ver isso daí. Não tá cheio de analista de desempenho, esse bando de pé de rato aí. Aliás, o Lázaro era um analista de desempenho que inventaram ele de ser técnico. Mas, cara, se O você... Fernando Rodrigues está falando, o Renato Augusto tem que vazar também. Cara, esses dias eu vi aqui, putz, eu vou achar o cara aqui. Tem um cara na internet, talvez você até saiba, Bia, que o cara fez sugestões de contratação pro Corinthians. Ai, o João Demore. Lassert. O que me... Ele é um rapaz com quem eu interajo às vezes no Twitter, João Lassert. Cara, então assim. eu vou mandar mais Ele uma mandou sugestão. umas Deixa eu 15 ver. sugestões, Então, todos os caras, de fato, assim, ele dá cara, todos os então detalhes. eu vou mandar uma sugestão. Eu sei que não vai chegar em ninguém isso aí, a gente vai falar entre nós, tomara que chegue, né? Eu faço comentários de jogos do Campeonato Brasileiro da Série B e da Série A lá pela N Sports, que passa para fora do Brasil. E comentei muitos jogos da Aparecidense na Série C. O volante da Aparecidense chama Renato, contratado pelo Atlético Goianiense, está jogando a Série B do Brasileiro. Aparecidense. Ele era da Aparecidense, o Atlético Goianiense contratou. Ele tá tá. no Atlético Goianiense. Pode ter qualidade, ué. Ele Por que joga, não é que ele tem qualidade, ele joga muita bola, velho. Eu comentei uns 8 jogos da Aparecidense. O cara joga muita bola, só que ele tá no Atlético Goianiense, é novo ainda, tem 23, 24 anos, personalidade, chegou no Atlético Goianiense, é o titular do time, mas tá na segunda divisão. Meu, é uma contratação que é barata, cara. O dublê acústico aqui, ó, não é a coisa dele. Ele fala um caminho bom para essa história do Renato Augusto. Faz um contrato de produtividade. Aí, Que ok. nem o Lucas Lima. Ok. Eu faria um contrato com o E vê se o Renato Renato. vai aceitar, né? Eu faria um contrato com o Renato, porque eu acho que o Renato, nesse momento, sabe aonde a carreira dele tá andando. Uhum. Acho que a cena dele machucando, eu até tinha comentado isso hoje. Contra o Isso é uma percepção Liverpool. minha, é uma leitura que eu tive do lance. Quando ele cai no chão, ele sabe que ele machucou e o desespero dele socando o chão, ele sabe. É lógico. O Renato sabe quais são os próximos passos da carreira dele.
Eu manteria o Renato por um ano, até o fim de 2024, mas não para ele ser titular. O Renato precisa ser reserva e ele precisa ajudar o próximo que vem a se montar como um novo meio armador do Corinthians. Mas aí você pagar muita grana pro cara ser professor, não, né? Ok, mas ele ainda pode entrar em jogos importantes. A questão é não contar só com o Renato. A questão é você colocar o Renato numa eliminatória de Copa do Brasil. Você entendeu? Porque daí você coloca ele agora e ele fica 2 no banco. Eu não sei a lista, mas olha só. E o Denilson Santos, na anunciação, falou assim, esse Renato que você falou jogou muito contra o Vitória. Eu nem vi o jogo do Vitória, hein? Eu tô falando que eu comentei vários jogos dele e esse cara me chamou muita atenção. Mas olha só, chega o fim do contrato. Esses caras, inclusive o Zé Ruela do Luan, chegando no fim do contrato, Renato, Gil, Fábio Santos, todos eles aí, Juliano acho que também chega. Juliano chega no fim do ano. Todos. Cara, quanto de dinheiro você não vai ter para começar a trazer reforços de qualidade? É isso. Então é isso que tem que pensar, numa reformulação para ontem. Agora, tem uma coisa, já que o jogador só pensa em dinheiro... tá falando assim, mas jogador de Série B, desculpa aí, Zé, jogador de Série B e Série C é diferente de jogar no Corinthians. Eu sei que é diferente, mas o Corinthians tem vários exemplos. Tem o Castan, tem o Ralf, tem o Romarinho, Paulinho, os caras jogavam no Bragantino, era Série B, Série C. Você pega esse Renato, por exemplo, e coloca ele para ele subir para o Corinthians com a influência do Renato Augusto, o quanto esse menino não cresce? E o Renato podia ser o Renate, hein? É que ele nem Renate é. Se fosse Renate, de repente dava um gás. Não, esses jogadores que estão em final de contrato, né? O último ano deles no Corinthians jogando desse jeito, não é o motivo para esses caras estar, tipo, ralando a bunda na grama ali, cara? Era a ideia. Mas acho que não consegue mais. Todo mundo Você quer fazer esse último ano de contrato no Corinthians? Você quer fazer esse papelão? Mas aí você eu vou vai te falar pra uma onde coisa. depois? Acomodação. Então, mas vai se acomodar agora? Não sei se é só acomodação. Mas você acha que o Gil não pensa... Um exemplo, o Gil. O cara tá no Corinthians há anos, tem uma história linda no Corinthians. Você acha que ele não pensa? Eles não vão me liberar. Mas eu não sei se é acomodação. De repente o cara era bom pra caramba, não é mais. Acontece Pode ser. isso, velho. Acontece isso. Claro. Tem o Maicon era bom, não é mais. Não, mas o Maicon aí eu discordo. Não sei. O Maicon você tem que recuperar o cara, porque ele sabe que ele é bom de novo. O Christian, volante do Corinthians, o Christian Baroni, jogava pra caralho, arrebentou o São Paulo várias vezes. Ele voltou, não era nem sombra. Foi campeão na Vada esses dias. Cara, tem cara que é bom e depois não é mais. Mas o Christian é muito por causa da idade que ele tinha quando ele veio pro Corinthians em 2015, né? Mas nós estamos falando do Gil, estamos não, falando do Fábio Santos. Não, tô falando do Maicon, não, tô falando especificamente do Maicon. O Maicon é um cara que algum técnico tem que dar jeito nele, porque ele é bom de bola. O ano passado, o Luan veio pro Corinthians com 26 anos. Não, mas o Luan o Luan é o quê? O Luan é ruim de bola. O Luan é enganação. Eu concordo com o Fabrício. O Maicon precisa ter alguém. Mas aí que tá o problema. Não tem alguém. Eu tô falando de técnico. Tem que ter um técnico. Então, mas não tem técnico. Que faça ele jogar? Não tem. Não é possível. O Alfavela tá falando do Ruimeiro, ele coloca aqui. O Ruimeiro. O Romero é a mesma coisa. Não é tão velho, mas... Você fala isso, né? Quando ele era bom, ele já era ruim. Ele já era ruim. Mas é verdade. O Romero, ele sempre chamou a atenção muito mais pela raça, pela disposição, pela vontade que ele tinha dentro de campo, claro, que por habilidade de bola. Claro. Porque a gente achava muito legal que ele fazia gol de carrinho, ele mergulhava na bola se precisasse fazer gol. Sim. O jeito que a bola vinha era gol. Hoje em dia... É uma tiriça. É uma tiriça, pelo amor de Deus. E aí a questão é assim, o Maicon, eu acho que, usando como exemplo o Maicon, a CBF, a FIFA... Os clubes individualmente, enfim, tinham que dar um jeito de entender o que aconteceu, o que está acontecendo com esses jogadores que voltaram da Ucrânia na época da guerra. Nenhum deles voltou bem. O Vitão, que foi para o Internacional, se não me engano, teve uma boa fase e decaiu tudo de novo. Cara, vamos chamar alguém para realmente tratar esses caras. O que eles viram, o que eles viveram, pelo amor de Deus, deve ter sido uma coisa horrível. Pode ser. E aí, mas eu acho que precisa de um tratamento diferente. Quer dizer que o Maicon tem que continuar no Corinthians? Eu acho que algum desses caras que tá jogando bem? Não, eu tô pensando quais são os caras aqui. Júnior Moraes, o Balbuena tava na Rússia, né? Não tava na Ucrânia. O Balbuena tava na Rússia. O Pedrinho, o Galo, mais ou menos. Eu talvez seja melhor. Mas o Pedrinho tá mais ou menos faz tempo. Né? O Pedrinho manteve uma linearidade ali. Mas é esse o ponto, assim. Eu acho que a gente olha para esses caras, não dá para imaginar o que eles viram. Não dá para imaginar.
precisa de um tratamento que o futebol não vai permitir. E aí falta talvez um pouquinho de entendimento, no caso do Luxemburgo, para entender que o cara já não está bem emocionalmente. O futebol dele foi afetado por isso. O Caio Lopes está falando do David Neres. Onde joga o David Neres? David Neres está no Benfica. É verdade, o E David ele Neres era está da jogando Rússia. bola. Tava no Shakhtar também. Tá. O David Neres está jogando bola, é verdade. Tinha esquecido do David Neres. O David Neres ter ido parar no Shakhtar foi Então, Boa, um Caio. delírio mas vai coletivo. ver se lá no Benfica também não tem uma outra estrutura, não É tem um isso. cuidado. É esse cuidado, esse abraço que se dá no jogador para que ele se recupere emocional e psicologicamente. Talvez isso falte para o Maicon. E aí falta um pouquinho de noção do nosso técnico, no caso do Luxemburgo, para entender que o Maicon não está bem. Eu vou realmente continuar enfiando ele goela abaixo da nossa torcida? Porque ele não está bem. A partida que ele fez contra o São Paulo foi a partida menos pior dele em 2023 e ainda assim não foi uma boa partida. Então, eu preciso mesmo continuar colocando esse cara o tempo inteiro ou eu vou só colocar ele com um alvo gigantesco nas costas para a torcida? Eu acho muito bom isso que você está falando e pensando nessa história... O papel fala, Romero, a alma abandonou o corpo. Você pensando nessa história do Benfica, pode ser que lá ele tenha mais cuidado. Bom. Pode ser que não seja o clube, mas assim, a torcida, o universo do futebol lá acolhe muito mais o jogador do que aqui no Brasil. Aqui a gente sabe que é muito mais difícil ser, ainda mais num time grande, né? O Luan tem os problemas dele, todo mundo sabe que o Luan, tipo, assim, alguém cuidou do Luan? Não, tudo bem, momento. podemos perguntar se o Luan quis ser cuidado, tem isso também, né? Mas ontem, por exemplo, eu assisti o primeiro tempo do jogo na televisão e depois eu tava em trânsito, fiquei ouvindo no rádio. Cara, o cara que tava narrando o jogo, cada bola do Yuri Alberto, ele xingava o Yuri Alberto tanto. Tudo bem, o Yuri Alberto tá mal, tá bom. Mas, cara, você é um profissional. Você tá lá escrevendo seu texto. Cada texto que alguém escreve, você escreve, alguém fala assim, nossa, que bosta de texto. Aí o outro texto você escreve, nossa, que lixo. Mano, você não... Não, é só olhar pra gente nas redes sociais. Todo mundo aqui tem rede social. Você vai lá e coloca bom dia, mas vem 5 pessoas metralhando. Qual é a sensação, entendeu? Tem uns caras muito bons. O OGP, o Romero estava na guerra, mas contra a máfia mexicana. Exato. Mas é isso, assim, eu entendo perfeitamente o que você diz. Eu acho que é diferente você chegar e falar, por exemplo, o Juliano. O Juliano não tá bem, ele não tá bem há muito tempo, a gente já pediu alternativas. Agora... Acho que ele tá com problema. Fala, Bia, segue aí. A gente já pediu alternativas. Não existem, não surgiram essas alternativas pra gente. É uma coisa você criticar o futebol do cara. Agora, quando você chega que nem o Yuri Alberto é um bosta, o Yuri Alberto não funciona. Cara, como que fica nisso, sabe? Minha opinião, um pouquinho, desculpa. Bom, mas... Fica à vontade. Mas você fala na mesa do bar, não na narração numa... Esse é o meu ponto. entendeu? Você fala aqui no programa de resenha e tal. Agora, na narração do jogo é complicado. Agradecer a todo mundo aqui. É que o ponto acabou e o Igor entrou aqui na sala. Até a gente está trocando essa ideia já faz 1h20. Não, só para falar, o Oria tá falando aqui, sugestões, lateral esquerdo do Boca, Valentim Redondo, Barco, falou do Redondo, e o meia do Argentino Júnior, Fernando Redondo, que é filho do Redondo. Nossa, na verdade, gente, não é Fernando Redondo, o nome dele é Federico Redondo. E, gente, vocês querem alguém mais próximo? O Pablo Roberto do Remo. Deu um nó na gente nos 2 jogos que jogou. Aí é só E ver, o José né? Roberto, para finalizar, o José Roberto fala assim, rapaziada, a Bia dominou o meio campo. Não me surpreende, ela é ótima, é isso verdade. mesmo. Bia, então quero agradecer demais você colar aqui na Alambrado com a gente. Foi uma honra receber você. Você fala bem demais de futebol. Fiquei feliz, viu? Que isso, cara. Muito obrigada, fico muito feliz pelos elogios, fico muito feliz pela recepção aqui. Foi muito legal participar com vocês. Porque eu sei que, Bia, é o seguinte, existe muito... As pessoas falam de machismo no jornalismo esportivo, né? Eu quero dizer que com a gente não existe homem e mulher. Existe quem sabe e é bom para comentar, que é o seu caso, e quem não sabe. Simples assim. Muito obrigada. Eu agradeço muito por todos os elogios. Obrigada por todo o carinho. Obrigada por todo o carinho do chat também. Muito obrigada mesmo. E é isso, foi um prazer participar aqui. Legal. Volte sempre, Bia. Cascão, é nóis. Toca o hino do Corinthians. Pô, tá difícil tocar. Você sabe que a gente... Craque Neto, a gente deu uma segurada. Não, segurada não, toca o hino do porque Corinthians. Eles não estão merecendo. Não estão. Deu uma segurada. E pro Neto segurar o hino do Corinthians, tá feia a coisa, tá feio, né? Tá feia a coisa. Bom, então é isso aí, rapaziada. Então, quinta-feira Pede pra galera se inscrever, né? Se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo, na descrição da nossa conversa, tem o link do Alambrado Alvinegro. Isso, Alambrado Alvinegro no YouTube. Inscreva no Alambrado Alvinegro. Essa resenha no boteco que a gente conversou aqui agora vai estar também no nosso Alambrado Alvinegro. Se quiser acompanhar os comentários da Bia de novo, entra no Alambrado, se inscreva
e você vai assistir de novo a nossa resenha. Quinta-feira, o Badawi vai vir aqui na nossa resenha Alambrado. E na outra quinta-feira, o Luizão, o maior artilheiro do Corinthians na história das Libertadores, estará conosco aqui também para a gente tocar uma ideia. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado por todo mundo por colar aqui no Alambrado. Tamo junto. E vai Corinthians. Valeu, rapaziada. Ai, meu Deus. Salve o Corinthians. Tem que ir, não tem jeito.